Encontros com o Futuro, hoje com uma convidada muito especial, Mariane Ramos Feijó, professora e supervisora do Centro de Psicologia Aplicada da Unesp Bauru. Quem me acompanha na bancada é o Rodolfo Ruiz, professor de comunicação da ESPM. Meu nome é Matthew Schertz e sou diretor no World Observatory. Encontros com o Futuro é uma produção do World Observatory, da ESPM e da Prime, braço das Nações Unidas para as faculdades de negócios no mundo e no Brasil. Mariane, muito bem-vindo. Obrigada. E vamos falar hoje do que você faz na Unesp Bauru. Conta para mim dos programas de extensão, por favor. Ótimo. Como professores fazemos muitas coisas, dentro da sala de aula, fora, mas esses projetos de extensão, eles têm uma proposta de conectar o que se ensina, o que pesquisamos e fazer chegar à comunidade esse conhecimento, alguns atendimentos e práticas. Então, são alguns projetos que eu participo como orientadora, coordenadora dos projetos, mas eu vou colocar foco num deles que tem mais conexão com o belo trabalho que vocês fazem aqui, né? Que é um projeto mais voltado à sustentabilidade. Sim. Então, há alunos que formaram um time, a gente chama de time Enactus Bauru, porque há uma organização, né, no Brasil e também internacional que se propõe a reunir universitários que pretendem mudar a vida em comunidade, gerar alguma transformação social, cuidado ambiental. Então, na Unesp de Bauru há um desses times. Esse time, há alguns anos, acho que quase 10 anos, me chamou para colaborar pela minha experiência com projetos sociais, práticas narrativas e colaborativas em comunidades. Então, eu faço esse trabalho junto com os alunos. Eles procuram comunidades vizinhas à Unesp, que são pessoas que vivem em alguma condição de vulnerabilidade, fazem diagnósticos, procuram saber que habilidades também essas pessoas apresentam, com que gostariam de trabalhar e de que formas poderiam contribuir para a melhoria da própria qualidade de vida, gerar renda, cuidar do ambiente. Então, nascem projetos que podem ser cooperativas, pequenos negócios, mas é o que a gente chama de empreendedorismo social, né? Então, não pode ser qualquer tipo de ação, mas uma ação que gere renda, trabalho, que seja cuidadosa ou que preserve o meio ambiente, né, num conjunto de ações. Então, que beneficie, sim, essas pessoas, Sim. que geralmente têm alguma necessidade material importante, e, ao mesmo tempo, multiplique ações de consciência ambiental. E vale dizer, né, que esses alunos têm uma série de outros conhecimentos, outros professores que os ajudam. Mas multidisciplinar, né? São alunos de vários cursos. Sim. E a minha parte é lembrá-los ou fazê-los conduzir uma prática que parta do pressuposto de que o desenvolvimento e a saúde das pessoas depende de uma boa relação entre humanos, outros animais e ambientes. Ambiente, né? São Sim. ambientes porque essas pessoas vivem com outras nos seus ambientes, família, trabalho, bairro, mas também esse meio ambiente aí, físico, concreto, que está no nosso entorno e do qual dependemos e que devemos cuidar, né? Preservar. Aí porque dependendo do aluno, ele pode já se formar e depois ele sai e vai seguir a sua vida. Mas o projeto, ele continua, e outros estudantes vão se engajando e por isso vão seguindo uma cadência aí do projeto. Isso. E agora a gente tem um momento especial de retomada depois da pandemia, porque muitos desses projetos dependiam da universidade funcionar, né? Sim. Então, um deles, em que mulheres de uma comunidade bastante vulnerável do entorno da universidade gostavam de cozinhar, não apresentavam renda naquele momento, outras questões ali psicossociais importantes, elas decidiram, junto com esse grupo, fazer um empreendimento que se chamava Saúde Embalada.
Então, Uhum, faziam bacana. saladas, Uhum. no início saladas, depois saladas, molhos e complementos. Fazia um delivery depois. Elas vendiam na própria Olha, universidade, sim. né? E isso cresceu muito antes da pandemia. Claro, quando a universidade fecha e Claro. estamos em Bauru, que é uma cidade universitária, que praticamente morre quando saem os estudantes, os professores, isso aconteceu na pandemia, então agora é um momento de retomada de projetos, de ações. Mas, curiosamente, nesses 10 anos que eu acompanho esse projeto, a cada ano, novos alunos de Vão diferentes entrando. cursos, né? Uhum. Nós temos lá 3 unidades na Unesp de Bauru. Faculdade de Ciências, na qual eu estou, Faculdade de Engenharia e Faculdade de Artes, Comunicação, Design. É um nome bem grandão que inclui jornalismo, né? Comunicação. Que tem bom curso de jornalismo. Isso. Gostamos muito quando os alunos de jornalismo vêm, porque eles revolucionam a comunicação do time. Então, todos esses alunos de diferentes cursos, eles vêm mantendo uma regularidade de interesse no projeto. Estamos com 40 esse ano. Olha, que bacana. 40 projetos? 40 alunos. Isso, 40 alunos. A gente 40 gostaria alunos. que fosse 40 projetos. Muito Os bom. projetos que já foram bem fortes, intensos, hoje precisam de uma retomada. Isso está acontecendo, mas por 2 motivos. Um, que foi ruim, né? A pandemia, muito triste. Outro, bom, porque a Unesp, a reitoria, nessa última gestão, entendeu a proposta desse time e agora quer fazer uma parceria entre a reitoria e a Enactus Brasil, o que faz dar força ao projeto, que vinha caminhando sempre como podia, com poucos recursos, menos legitimado do que eu penso que precisa ser, e agora isso vai acontecer, mas tem um período aí de acomodação de instrumentos jurídicos, de novos projetos, participação em edital, que depende de questões práticas de CNPJ, essas coisas, mas é um belo projeto. Você crê que pode existir parcerias com empresas privadas que ajudem na realização de projeto, como absorventes, por exemplo, ou as calcinhas também que têm um absorvente interno podem ajudar nessa possibilidade? É ótimo, porque a gente está sempre em contato com a população, né, que necessita Exato. desse tipo de apoio. Então, sim, muito É positivo possível. por projeto. Porque a ação principal geralmente é essa, de resolver alguma questão importante da vida das pessoas, com geração de renda, cuidado com o ambiente, tratamento dos resíduos e tudo isso. Geralmente esse é o foco principal. Mas outras ações de cuidado, de conscientização, como a gente pensa, né, que uma pessoa precisa ter um cuidado físico, né, com o seu corpo, o seu aspecto mental, psíquico também é importante, e o social, todas as ações elas devem ter esse olhar, né, que a gente, para cuidar de alguém, precisa cuidar desses 3 aspectos. Sim, então esse é um aspecto importante, né? Não é só da saúde, porque os absorventes, né, quando as pessoas não têm acesso, isso compromete aspectos sociais também, né, psíquicos. Então, esses elementos que a gente pensa que são importantes para o cuidado com a saúde como um todo, eles ficam prejudicados por essa falta de acesso. Porque isso é importante para efeito de projeto de extensão, porque muitas vezes a gente vai falar, vamos usar economia circular, vamos reutilizar aqui produtos, etc. Mas a pessoa não está bem, ela não está cuidada. Então, vamos cuidar primeiro, né, da pessoa, para depois ela fazer, por exemplo, a saúde embalada lá, né? Fazer a salada para poder entregar. Né? O professor, a sua especialidade é a psicologia. Você pode comentar o estado psicológico dos alunos antes e depois da pandemia? O que mudou no campus? A gente já vinha com uma demanda de cuidado com a saúde mental bastante grande, discentes e docentes. Fizemos, inclusive, pesquisas sobre isso. Durante a pandemia,
Agora vamos fazer uma segunda etapa. As pessoas estão com dificuldade de responder as pesquisas no momento, porque estão sobrecarregadas e doentes, mas a gente vai tentar de novo. É uma pequena ironia aí. Não é? Mas elas vinham, então, a nossa comunidade, vamos dizer que não é só discente e docente, tem profissionais técnico-administrativos terceirizados na universidade, né? Há muitas pessoas que manifestavam o sofrimento Qual é o psíquico. tamanho de Unesp Bauru? Só para as pessoas que não conhecem. É grande, né? É grande. Quantos alunos tem, mais ou menos? Eu preciso ter certeza, mas Milhares. 4.000 talvez. Sim. Mas depois eu posso Sim. passar esse dado concreto. E como você mesmo falou, movimenta a cidade de Bauru. Né? São 3 faculdades dentro de uma só. Na Unesp são 13, nós temos na cidade várias outras, né? Então, só nessas 3, FEB, que é engenharia, tem engenharia elétrica, mecânica, civil, produção. A FC tem vários cursos, psicologia, física, química, matemática. A FAAC tem design, arquitetura, jornalismo, comunicação, arte. Então, cada uma com todos os seus discentes, é bastante grande. E, como eu disse, já vínhamos enfrentando o adoecimento dos discentes, de todos, mas eu vou focar nos discentes, com, claro, tristes perdas, né? Pessoas que tiram a vida, que se encontram num extremo, aí, muitas vezes um episódio de depressão que vira crônico, duradouro, se entrecruza com uma série de outros fatores de vulnerabilidade. Então, estávamos bastante preocupados com isso. A pandemia, além de ter potencializado para algumas pessoas, para a maioria, essas demandas de ansiedade, depressão, além disso, de aumentar a demanda, os serviços ficaram mais restritos. Alguns serviços fecharam durante a pandemia, então houve um acúmulo de demanda por atendimento em saúde mental. E sem uma contrapartida. Os serviços de saúde, em geral, muito sobrecarregados. Sim. Então, nós temos, né, onde eu estou hoje na parte de gestão, porque a gente faz extensão, pesquisa, ensino e gestão, né? Eu supervisiono o Centro de Psicologia Aplicada da Unesp de Bauru, que vem com uma fila de espera bastante grande. Imagino que deve estar lotado lá. Sem a possibilidade de fazer frente como gostaríamos a esse aumento e agravamento da demanda, né? Sim. Que se a gente pensar que essa população, por mais que tenhamos a questão de cota e hoje tenhamos alunos que vêm de uma condição mais difícil de vida, ainda assim, se a gente olhar para essa população que ingressou na universidade, para quem lá está trabalhando, imagine como está o entorno. Sim. Sim. Então, isso é muito preocupante. Se a gente pegar a população indígena, né, população de pretos e pardos, então a gente tem ainda outras questões que se entrecruzam. Vi que vocês têm eventos sobre liderança feminina, então a gente podia citar também as mulheres, né, toda a população que ficou historicamente excluída de alguns serviços, de acesso que é importante para o seu desenvolvimento, ela pode estar ainda mais vulnerável, suscetível, com um quadro ainda mais agravado. Aí cada população tem aí as suas peculiaridades, às vezes é falta de acesso, outras vezes é a falta de acesso não só ao serviço de saúde, mas também a um trabalho decente, digno, uma condição de vida, água potável, enfim, todos aqueles outros fatores que a gente compreende que são necessários ao cuidado com o corpo, com a saúde psíquica e com as relações, né? Você crê que algum projeto que esteja em andamento ou que já foi feito contribuiu para uma política pública que possa ser municipal, ali no entorno de Bauru, ou para o governo do estado, ou até federal? Sim, a gente teve todas as ideias, né? Então, o conceito, que não é nosso sozinho, né? Mas
organização internacional que se chama Enactus, essa ideia de acessar uma população que necessita e que também tem habilidades, valores, forças que devem ser compreendidos e, portanto, a criação desses negócios sustentáveis, desses negócios autogeridos. Então, esse conceito, as nossas ações que têm alinhamento com essa ideia, eu penso que podem estar na base de uma série de políticas públicas. Pontualmente, nós tivemos, durante algum período, uma criação de um dispositivo que evitaria que o lixo fosse para os esgotos, aquela que eles chamam de, não é boca de lobo, mas é aquela abertura, né? Sim. Então, nessa comunidade bem próxima da Unesp de Bauru, um morador, que faz parte da Associação de Moradores, idealizou esse dispositivo e foi pensado um protótipo lá junto com outros professores da engenharia da Unesp, que se tivesse sido, vamos incorporado pela prefeitura, poderia minimizar uma série de problemas, porque eu sei que Bauru não é exceção, né? Mas tem horas que chove muito e aí a água é um grande problema. Em outros momentos a água falta, né? Os rios secam e aí é um outro problema que, se a gente cuidasse com essa visão mais geral e no conjunto, poderia minimizar muito sofrimento. Como é que faz? É uma cobertura? É uma espécie de uma grade. Sim, Né? perfeito. Então evita que o lixo vá para o esgoto. E pode ir a água, mas não vai o lixo. Uma ideia relativamente simples, mas a gente pensa que, idealizada, criada por alguém que vê o problema na prática, né, que o lixo fica lá na sua casa, provavelmente a água também. Sim. E essa conexão com valorização teria sido bastante importante. Benéfica, né, para a sociedade. Então, a tua pergunta anterior, né, dos parceiros, Isso. Quanto mais a gente tiver força da iniciativa privada, compreensão na iniciativa pública, e agora que está começando uma valorização da própria universidade, compreensão da importância desse tipo de projeto, agora um alinhamento, uma compreensão das ODS, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tudo isso, sem dúvida nenhuma, pode contribuir para as políticas públicas de uma maneira mais efetiva. E só para encerrar, eu queria perguntar como você vê o futuro da saúde mental dos alunos e da comunidade da Unesp. Assim, o que precisa ser feito? Onde está pegando, você acredita? A ansiedade, de onde vem isso? O que causa esse sofrimento? A gente pode pensar que a Unesp é uma célula da sociedade, né? Então, Unesp em Bauru, em São Paulo, no Brasil, no mundo. Perfeito. Então, de uma forma geral, a gente precisa reduzir essa cultura consumista, a gente precisa aumentar essa conscientização ambiental, mas não só ambiental, né? Não aquele ambiente isolado, esse cuidado com as pessoas. Sim. Então, esse é um ponto, né? O egoísmo, o consumismo, ele tem gerado uma série de problemas para as pessoas, né? A gente tem instrumentos hoje muito positivos, que são as redes sociais, e infelizmente não fomos preparados, educados para usá-las de uma maneira que só nos beneficie. Isso nos beneficia, mas a depender de como a gente use, vão trazer muitos problemas, né? A gente diz que é muita alegria na rede para muito travesseiro molhado, né? Sim, verdade. Então, verdade. Quanto mais as pessoas usarem essas redes para propagar a solidariedade, a cooperação, esses projetos que são bom para bom para quem está do lado, né? Bom para a universidade, é bom para aquela comunidade, é bom para a prefeitura, é bom para a iniciativa privada. Quanto mais a gente se unir com esses objetivos de preservação, de sustentabilidade, penso que a gente vai reduzir um pouco essa alta demanda por saúde mental. São várias ações, obviamente, não é um problema simples, é um problema complexo. E você acha que esse problema veio para ficar? Não é só da pandemia?
Não é só da pandemia, tem uma cultura que precisa ser, em parte, mudada. A gente está mudando. Nossa visão já de maior inclusão, respeito à diferença. A gente tem até os movimentos, o próprio projeto Sim. de vocês, né? Uhum. Que propaga essa necessidade e esse alinhamento às ODS, já são mudanças que vão trazer algum benefício para o campo da saúde mental. Tá? Então, não vejo que ele vai ficar como está. Tem Sim. um retrato hoje muito terrível Uhum. e que pode ser melhorado. Mas, se eu vejo que a gente não vai ter muita demanda de saúde mental no futuro, é pouco provável. Né? Certo. Porque a gente tem um mundo que avança com muita velocidade, Sim. né? As pessoas que têm uma série de necessidades que devem ser contempladas num tempo diferente desse que o mundo avança. Sim. Né? Então, Sim. esse compasso que a gente precisa para as nossas vidas, né? Qual é a nossa prioridade, dentre tantas tarefas, o que é mais importante, o que é importante para mim, o que é importante para minha família, o que é importante para o mundo. Essas nossas decisões, né, diárias, elas são uma fotografia, vamos dizer, uma metáfora, porque vamos ter que aprender a fazer como cidadãos nas próximas décadas. Professora, muito obrigado. É muito interessante saber da sua atuação na Unesp Bauru e espero que volte mais vezes.